Não assine esse documento. Uma empregada disse a um milionário durante uma reunião. Horas depois, o milionário descobriu um segredo que o fez desabar em lágrimas. O que acontece em seguida é ainda mais chocante. Deixe seu like para continuar acompanhando os próximos vídeos e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais histórias incríveis como essa. Lúcia ajeitou o uniforme simples e amarrou o cabelo em um coque prático antes de sair de casa naquela manhã. Como todos os dias, pegou o ônibus lotado que a deixava na esquina do Montenegro Plaza, um edifício imponente com janelas espelhadas que refletiam o movimento frenético da cidade. Para muitos, aquele prédio representava sucesso e poder. Para ela, era o lugar onde passava horas limpando sujeiras que não eram suas, invisível aos olhos das pessoas importantes que trabalhavam ali. Ao passar pela portaria, deu um breve aceno a Ricardo, o segurança veterano que respondia com um olhar sério e um bom dia seco. Ricardo era do tipo que observava mais do que falava. Sempre de postura rígida, sabia mais sobre o que acontecia naquele prédio do que admitia. No saguão principal, Clara estava no balcão de recepção digitando algo apressadamente no computador. Assim que viu Lúcia, abriu um sorriso caloroso. Oi, Lúcia, como você está hoje? Tudo bem, minha filha. E você? Respondeu Lúcia, parando por um instante. Clara suspirou, ajeitando o crachá no peito. Ah, sabe como é. Mais um dia desses engravatados me ignorando. Mas ainda vou sair daqui, pode apostar. Só preciso terminar meu curso de design. Lúcia sorriu de lado, admirando a determinação da jovem. Clara era uma das poucas pessoas ali que pareciam enxergá-la de verdade. Diferente dos empresários e advogados que passavam por ela como se fosse parte da mobília, Clara fazia questão de conversar, mesmo que por alguns minutos. Depois do breve papo, Lúcia subiu até o 15º andar, onde começaria sua rotina de limpeza. Os corredores eram revestidos de mármore, e o cheiro de café fresco vinha das salas de reunião. Enquanto passava o pano na bancada de vidro de uma sala vazia, ouviu vozes abafadas de uma discussão na sala ao lado. As paredes não eram completamente à prova de som, e palavras como fraude e urgência chegaram aos seus ouvidos. Sem demonstrar qualquer curiosidade aparente, Lúcia continuou a limpar, mas seus movimentos ficaram mais lentos. As pessoas naquele prédio falavam como se o mundo girasse em torno delas. Muitos não faziam ideia de que alguém como Lúcia, uma faxineira, poderia prestar atenção em detalhes que passavam despercebidos para os outros. Era um talento que ela nunca planejou ter, mas que vinha de anos de prática. Sua mente registrava conversas fragmentadas, olhares, gestos e silêncios. E apesar de ninguém notar, Lúcia sabia mais sobre os segredos daquele lugar do que era saudável. Naquele dia, porém, algo parecia diferente. Lúcia percebeu uma tensão no ar, uma sensação que não conseguia explicar. Os passos nos corredores pareciam mais apressados, as conversas mais baixas e carregadas de preocupação. Enquanto limpava, cruzou novamente com Ricardo, que estava próximo ao elevador de braços cruzados, encarando o movimento no andar. Ele lançou um olhar para Lúcia, como se soubesse que ela também notara a mudança. Tudo tranquilo hoje? Ele perguntou, o tom mais sério do que o normal. Por enquanto, sim, respondeu ela simples, mas Ricardo franziu a testa, como se esperasse uma resposta mais completa. Se notar algo estranho, me avisa, ele completou antes de se afastar. Lúcia apenas assentiu. O que mais poderia dizer? Sabia que em algum momento as coisas iriam além da simples observação, mas, por enquanto, permanecia no mesmo papel que desempenhava há anos. A mulher que todos viam, mas ninguém enxergava. No alto do Montenegro Plaza, o 25º andar parecia um universo à parte. Lá, onde a cidade se revelava por janelas amplas e reluzentes, o silêncio era rompido apenas pelo murmúrio de conversas em tom baixo e firme. Os escritórios daquele andar exalavam poder. Não era apenas o lugar mais alto do prédio, era também o centro das decisões que moviam milhões. Álvaro Montenegro, com sua postura impecável e olhar implacável, estava sentado à cabeceira da mesa de reunião. Vestindo um terno escuro e ajustado, ele transmitia autoridade sem precisar dizer muito. Elisa, a advogada, estava ao lado dele. Seus olhos fixavam-se em um tablet,
onde analisava cláusulas contratuais. Apesar de sua expressão concentrada, a tensão em seus ombros era evidente. Ela sabia que aquele contrato, se questionado, poderia desmoronar como um castelo de cartas. Felipe, o assistente, sentava-se 2 lugares depois de Elisa. Ele mexia nos papéis à sua frente, tentando parecer ocupado. Sua mente, porém, estava longe dali, mergulhada em contas atrasadas e mensagens cobrando pagamentos. Mesmo assim, ele se esforçava para manter o semblante calmo. Sabia que Álvaro não tolerava falhas. Do lado de fora, Lúcia empurrava seu carrinho de limpeza, movendo-se pelo corredor com passos silenciosos. Ela conhecia bem aquela área. Cada escritório, cada sala de reunião tinha sua rotina. Apesar de nunca ter entrado em uma dessas reuniões, sabia, pela forma como as vozes soavam lá dentro, quando algo importante estava acontecendo. Enquanto passava pelo corredor, ouviu fragmentos de frases vindas da sala de Álvaro. Palavras como confidencialidade e prazo crítico chamaram sua atenção. Lúcia não parou. Continuou com sua tarefa, mas o ritmo desacelerou ligeiramente. Suas mãos moviam-se mecanicamente, enquanto sua mente absorvia as palavras, ligando-as aos pedaços de informações que coletara ao longo dos anos. Ao entrar na sala ao lado, Lúcia notou uma pasta aberta sobre a mesa. Papéis estavam espalhados como se alguém tivesse saído às pressas. Ela hesitou, mas a curiosidade, cultivada por anos de observação, era difícil de resistir. Aproximou-se fingindo organizar o espaço e olhou rapidamente para o conteúdo da pasta. O documento mencionava uma empresa desconhecida, um contrato envolvendo cifras exorbitantes e uma série de nomes que ela já ouvira em conversas passadas. Não era apenas um contrato qualquer. Aquilo parecia um acordo que poderia influenciar mais do que os negócios do Montenegro Plaza. De repente, passos firmes ecoaram pelo corredor. Lúcia rapidamente afastou-se da mesa, pegou o pano no carrinho e começou a limpar o vidro da porta, como se nada tivesse acontecido. Elisa entrou na sala ao lado para buscar algo e lançou um olhar rápido para Lúcia. "Está tudo limpo aqui?" perguntou Elisa com a voz controlada, mas apressada. "Quase terminando, senhora", respondeu Lúcia, mantendo a postura serena. Elisa pegou um papel de cima da mesa, sem olhar muito para Lúcia, e voltou ao corredor. Quando a porta se fechou, Lúcia respirou aliviada. Sentia que algo muito maior estava em jogo naquele dia. Na sala principal, Álvaro fazia perguntas rápidas, quase intimidantes. "E se o acordo vazar antes do anúncio oficial?" perguntou, olhando diretamente para Elisa. "Isso não vai acontecer", garantiu Elisa, mas sua voz não tinha a mesma firmeza de antes. "Os termos estão protegidos. A única vulnerabilidade é interna." Álvaro não gostou da resposta. Ele cruzou os braços, encarando-a com desconfiança. "Interna? O que exatamente você quer dizer com isso, Elisa?" Elisa hesitou. Não podia admitir que algumas pessoas na equipe sabiam mais do que deveriam. Felipe, ao ouvir isso, mexeu-se desconfortavelmente na cadeira. Ele sabia que Elisa podia estar se referindo a ele. "Quero dizer que qualquer vazamento só pode acontecer por descuido de alguém aqui", Elisa completou, escolhendo as palavras com cuidado. Do lado de fora, Lúcia continuava circulando. Ela ouvia o tom das vozes subir e descer, captando partes que outros poderiam ignorar. Enquanto recolhia o lixo de uma lixeira próxima, pensava em como aquele contrato parecia conectado a outras conversas que havia escutado nas últimas semanas. Era como um quebra-cabeça que começava a tomar forma em sua mente. Mais tarde, Felipe saiu da sala com uma desculpa para pegar café. Ele passou por Lúcia no corredor e, por um breve momento, seus olhos se cruzaram. Felipe parecia nervoso, quase como se quisesse dizer algo, mas não o fez. Continuou andando, deixando Lúcia intrigada. Pouco tempo depois, Ricardo apareceu no andar. Seu olhar atento varreu o corredor. Ele parou ao ver Lúcia. "Tudo certo por aqui?" perguntou, como se já soubesse que não estava. "Tudo no lugar, como sempre", respondeu Lúcia, mas havia algo em sua voz que chamou a atenção de Ricardo. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de responder. "Se precisar de algo, me chama", disse, antes de seguir adiante. Na sala de reunião, Álvaro encerrou a conversa de forma abrupta, dispensando todos.
Elisa saiu com pressa, enquanto Felipe pegava seus papéis ainda hesitante. Álvaro ficou sozinho por alguns minutos, olhando pela janela. Ele sabia que estava lidando com algo delicado. O menor erro poderia custar tudo. Enquanto isso, Lúcia guardava seu carrinho e preparava-se para descer. Mas antes de sair, olhou mais uma vez para a sala ao lado, onde o documento continuava aberto. Sabia que aquilo não era um simples contrato. Era uma peça-chave para algo muito maior do que os corredores polidos do Montenegro Plaza poderiam esconder. A porta da sala de reunião estava ligeiramente entreaberta quando Lúcia passou por ali com seu carrinho de limpeza. As vozes dentro soavam mais tensas do que o normal, carregadas de autoridade e preocupação. Ela sabia que aquele era um momento importante, o tipo de momento que podia mudar a dinâmica de tudo o que acontecia naquele edifício. Sem hesitar, continuou empurrando o carrinho, mas ao invés de seguir em frente, parou ao lado da porta. Respirou fundo. Sabia que estava prestes a cruzar uma linha. Dentro da sala, Álvaro Montenegro comandava a conversa com sua habitual presença intimidadora. Elisa mantinha-se atenta, mas inquieta. Felipe, como sempre, parecia deslocado, hesitante entre anotar algo ou apenas manter-se invisível. Todos os outros participantes tinham suas atenções voltadas para Álvaro, que falava sobre os prazos do contrato que discutiam. Lúcia empurrou a porta suavemente com uma mão, enquanto a outra segurava um pano de limpeza. Ela entrou sem ser anunciada, como se fosse apenas mais uma tarefa rotineira de seu trabalho. A movimentação foi suficiente para desviar por um instante a atenção de Elisa, que olhou rapidamente para a entrada, mas logo voltou os olhos para Álvaro. Álvaro, por sua vez, ignorou Lúcia a princípio. Continuou sua fala como se ela fosse uma sombra. Era exatamente isso que todos faziam com ela. Fingiam que ela não existia. Lúcia, no entanto, não era uma sombra naquele momento. Ela parou ao lado de Álvaro, inclinando-se levemente. O empresário virou o rosto para ela, surpreso com a aproximação. Foi então que Lúcia sussurrou algo em seu ouvido. A reação de Álvaro foi instantânea. Sua postura, antes firme e autoritária, cedeu um pouco. Ele endireitou-se na cadeira e olhou para Lúcia com uma expressão de incredulidade. — Você está brincando comigo? Ele perguntou, a voz carregada de descrença e algo mais, talvez medo, embora ele tentasse escondê-lo. Lúcia não respondeu. Apenas deu um leve sorriso, um sorriso que parecia conter mais significados do que qualquer palavra poderia expressar. Sem dizer mais nada, virou-se e saiu da sala, deixando um silêncio desconfortável para trás. Os olhares de todos se voltaram para Álvaro. Era raro ver o homem perder a compostura, mesmo que por um segundo. Elisa arqueou as sobrancelhas, claramente intrigada. Felipe, sentado no canto da mesa, trocou olhares rápidos com outros colegas, mas ninguém ousou dizer uma palavra. — Continuemos, disse Álvaro, recuperando-se rapidamente. Sua voz soou mais dura, como se quisesse compensar o breve momento de vulnerabilidade. Mas o ambiente já não era o mesmo. Havia algo suspenso no ar, uma tensão que ninguém conseguia ignorar. Do lado de fora, Lúcia caminhava com passos firmes pelo corredor, empurrando seu carrinho. Sentia os olhares dos funcionários sobre ela, mas manteve-se alheia. Quando entrou no elevador, permitiu-se um momento de reflexão. Sabia que a reação de Álvaro era apenas o começo. O que havia dito a ele era a primeira peça de um jogo que ela mesma começara a mover. Enquanto o elevador descia, Clara a encontrou no saguão principal. A recepcionista percebeu algo diferente em Lúcia. Um brilho nos olhos, uma aura de determinação. Aproximou-se curiosa. — Você tá bem, Lúcia? Parece diferente hoje, disse Clara, inclinando-se levemente sobre o balcão. — Tudo certo, minha filha. Só mais um dia de trabalho, respondeu Lúcia, com um tom calmo que contradizia a intensidade dos acontecimentos. Ela sabia que Clara era jovem e boa de coração, mas a última coisa que queria era envolvê-la naquilo. De volta ao 25º andar, a reunião havia se tornado um caos disfarçado. Álvaro cortava Elisa com perguntas rápidas e incisivas, tentando recuperar o controle da situação. Elisa, por sua vez, parecia mais desconfortável do que nunca. — Isso não pode vazar, disse Álvaro, interrompendo qualquer tentativa de justificativa. Seja lá quem colocou essa informação em circulação,
Precisamos identificar imediatamente. Ninguém pode saber. Elisa respirou fundo, tentando pensar em algo para tranquilizá-lo. Estamos seguros, Álvaro. Nada saiu deste prédio, tenho certeza. Certeza. Álvaro rebateu, encarando-a com frieza. Tive certeza muitas vezes antes, e olhe onde isso nos levou. Felipe observava tudo em silêncio, suando embaixo do colarinho apertado. Ele sabia que estava próximo de se tornar o alvo, mesmo sem ter feito nada de imediato. Algo no olhar de Álvaro indicava que ele não confiava plenamente em ninguém naquela sala. Enquanto isso, Ricardo, o segurança, estava em sua sala de monitoramento, acompanhando as câmeras. Algo nos movimentos de Lúcia chamou sua atenção. Ele sabia que havia algo diferente naquele dia. Não era a primeira vez que a via perto das salas de reuniões importantes, mas o olhar que ela deu ao sair, aquilo o fez desconfiar. De volta à sala de reunião, Álvaro dispensou os participantes, deixando apenas Elisa e Felipe com ele. Assim que os outros saíram, ele se inclinou sobre a mesa, fixando o olhar em Elisa. Quero que você encontre tudo o que puder sobre o que está acontecendo, disse ele, em um tom que não aceitava questionamentos. E Felipe, quero que você fique atento. Qualquer coisa fora do comum você me avisa. Entendido? Felipe apenas balançou a cabeça, engolindo em seco. Ele sabia que aquele pedido era mais uma ordem velada. Não podia errar, mas sentia que, a cada minuto, estava mais próximo de um erro inevitável. Lúcia, por outro lado, já havia saído do prédio misturando-se ao caos das ruas. Ela sabia que seu próximo movimento precisava ser calculado. Não tinha pressa. Tudo estava indo exatamente como planejou. O saguão principal do Montenegro Plaza estava mais movimentado que o normal no fim do expediente. Executivos saíam apressados, falando ao telefone ou conferindo e-mails nos celulares. Clara, atrás do balcão da recepção, assistia ao fluxo constante de pessoas enquanto terminava de organizar a papelada do dia. Seus olhos logo captaram Lúcia, que passava com o carrinho de limpeza, mas algo parecia diferente. Havia uma expressão pensativa no rosto da faxineira que Clara nunca tinha notado antes. Decidida a puxar conversa, Clara esperou até que Lúcia se aproximasse. Quando a viu recolhendo o lixo próximo ao balcão, chamou-a com a mesma energia de sempre. Lúcia, tudo bem? Você está meio quieta hoje, disse Clara, inclinando-se ligeiramente para a frente. Lúcia olhou para ela, um sorriso leve surgindo em seus lábios. Só pensando na vida, minha filha. Tem dias assim, né? Sei como é, respondeu Clara, tentando ler algo nos olhos de Lúcia. Mas parece que tem mais coisa aí. Você sabe que pode contar comigo, né? Lúcia apenas assentiu, desviando o olhar de forma sutil. Obrigada, Clara. Você é um amor, mas está tudo bem. Clara percebeu que Lúcia não queria conversar e, apesar da curiosidade, não insistiu. No entanto, ficou com a sensação de que algo importante estava acontecendo e que Lúcia não queria ou não podia compartilhar. No andar superior, Ricardo assistia ao monitor das câmeras de segurança em sua sala. Havia algo sobre os últimos dias que o incomodava profundamente. Ele observava os movimentos de Lúcia com mais atenção do que o habitual. Sabia que ela era diferente. Era reservada, atenta e tinha uma maneira de estar presente sem realmente chamar atenção. Mas naquele dia havia algo a mais, algo que Ricardo não conseguia identificar. No final do expediente, Ricardo decidiu agir. Esperou até que Lúcia terminasse de organizar seu material no armário dos funcionários e a chamou de canto. Ela parou surpresa e olhou para ele com a mesma calma de sempre. Lúcia, começou Ricardo direto, tem alguma coisa acontecendo, não tem? Ela levantou levemente as sobrancelhas, sem dar qualquer resposta imediata. Você sabe mais do que deveria, não é? A pergunta pairou no ar, carregada de um peso que apenas Lúcia parecia entender. Ela não respondeu com palavras. Apenas o encarou com um olhar firme, profundo, quase desafiador. Ricardo inclinou a cabeça, intrigado e preocupado ao mesmo tempo. Sabia que Lúcia não era do tipo que fazia algo sem propósito. Você sabe que se precisar de ajuda pode contar comigo, disse ele, abaixando o tom. Lúcia sorriu de forma discreta, mas não confirmou nem negou nada. Obrigada, Ricardo. Boa noite. Ela virou-se e saiu pelo corredor, deixando-o com mais perguntas do que respostas.
Ricardo permaneceu parado, observando-a se afastar. Ele conhecia bem os corredores daquele prédio, mas naquele momento sentia que estava andando por um labirinto onde as peças não se encaixavam. No dia seguinte, Clara viu Ricardo na recepção e, como sempre, cumprimentou-o com um sorriso. No entanto, ao perceber sua expressão séria, decidiu puxar conversa. "Você tá com cara de quem não dormiu bem", brincou Clara. Ricardo bufou, mexendo no rádio que carregava preso ao cinto. "É que tem coisa acontecendo por aqui que eu não tô gostando. E acho que você também percebeu." Clara ficou mais séria. "Você tá falando da Lúcia, né? Eu senti que ela estava estranha ontem." Ricardo balançou a cabeça afirmativamente. "Ela sabe de alguma coisa, Clara. Eu não sei o que é, mas estou com a sensação de que pode ser grande." Clara franziu o rosto preocupada. "Você acha que ela está em perigo?" "Não sei", respondeu Ricardo, olhando ao redor, como se esperasse encontrar alguma pista no ambiente. "Mas se estiver, a gente precisa ficar atento." Enquanto isso, no Westminster quinto andar, Elisa revisava os contratos em sua mesa, mais nervosa do que nunca. Desde a reunião com Álvaro, ela sentia que algo estava fora de controle. Havia pequenos detalhes que não fechavam, mensagens não respondidas e, pior, a sensação de que estavam sendo observados. Elisa decidiu sair de sua sala e desceu até o saguão. Quando passou pela recepção, viu Clara conversando com Ricardo. O olhar atento do segurança e a expressão preocupada da recepcionista chamaram sua atenção. Parou por um momento, tentando ouvir sem ser notada. "Se a gente descobrir alguma coisa, temos que agir rápido", dizia Ricardo. Elisa fingiu não ouvir e seguiu para o café próximo ao balcão. Enquanto esperava sua bebida, olhou para Clara e Ricardo com mais atenção. Eles pareciam estar falando de algo sério. Isso a deixou inquieta. Não era hora de distrações no prédio. Quando Ricardo voltou para a sala de monitoramento, Clara resolveu aproveitar um intervalo e chamou Lúcia de canto. "Lúcia, eu tô preocupada", disse Clara, olhando-a diretamente nos olhos. "O Ricardo acha que você está escondendo alguma coisa. E, para ser honesta, eu também tô achando. Você tá em algum problema?" Lúcia, com a paciência de sempre, pousou a mão no ombro de Clara. "Minha filha, não precisa se preocupar. Às vezes as coisas são maiores do que a gente imagina, mas nem tudo que parece problema é de verdade." "Mas, Lúcia, você tá bem? Eu posso ajudar", insistiu Clara. "Você já ajuda mais do que imagina", respondeu Lúcia, com um sorriso que, para Clara, parecia esconder mais do que revelar. Ao fim do expediente, Ricardo fez questão de revisar pessoalmente todas as gravações das câmeras daquele dia. Sabia que havia algo fora do comum, mas ainda não conseguia juntar todas as peças. Em uma das telas, viu Lúcia passando pelo corredor do Westminster quinto andar, na hora em que a reunião de Álvaro havia sido interrompida. Ele pausou a imagem, aproximando-se mais da tela. Algo em seu olhar, naquela captura estática, parecia dizer que ela estava no controle da situação, mesmo em um ambiente onde todos estavam fora de si. Ricardo sabia que não podia ignorar isso. Lúcia estava envolvida em algo muito maior do que ele podia prever. A questão era, ela estava jogando contra o sistema do Montenegro Plaza ou contra alguém específico? E mais importante, onde ele e Clara se encaixavam nessa história? Naquela noite, Álvaro Montenegro estava em seu escritório particular, sentado em sua poltrona de couro. O relógio na parede marcava quase meia-noite, mas ele não tinha pressa para ir embora. Sua mesa estava repleta de papéis, contratos, e seu laptop permanecia aberto com uma planilha que ele revisava mecanicamente. Na verdade, sua mente estava longe de tudo aquilo. Aquele sussurro de Lúcia, tão simples e discreto, ecoava em sua cabeça como uma campainha incessante. Ele pegou o celular e discou rapidamente para Elisa. Não era um horário comum para ligações, mas Álvaro não se importava com convenções. A ligação foi atendida no terceiro toque. "Elisa, preciso falar com você agora." A voz de Álvaro estava baixa, mas carregava uma urgência que a advogada não conseguiu ignorar. "Claro, Álvaro." "O que houve?" Elisa respondeu, tentando esconder o cansaço de um longo dia. "Eu preciso que você revise todas as nossas operações do último ano. Contratos, acordos, qualquer coisa que possa ter algum ponto fraco."
Ele fez uma pausa, respirando fundo. Aquela mulher sabe de algo, e eu quero descobrir o que é antes que ela fale para alguém. Você está exagerando, Elisa rebateu mais com cautela. Ela é só uma faxineira. Deve ter ouvido alguma coisa por acaso e quis chamar atenção. Você não estava lá, retrucou Álvaro, o tom mais firme agora. Ela sabia exatamente o que estava dizendo. Não foi um palpite. Foi pessoal. Elisa hesitou por um momento. Eu vou revisar tudo. Mas você tem certeza que isso é algo interno? Não pode ser, sei lá, alguém de fora manipulando essa situação? Não sei, Álvaro respondeu. Ele odiava admitir incertezas, mas naquela noite sentia o controle escorregar pelos dedos. Faça o que estou pedindo. Elisa concordou, desligando a ligação logo em seguida. No silêncio do quarto, ela fechou os olhos pensando nos contratos que precisaria revisar e, pior, no que poderia encontrar. Havia coisas que até mesmo Álvaro desconhecia, detalhes que ela enterrara sob camadas de legalidade questionável. Enquanto isso, em um pequeno apartamento do outro lado da cidade, Lúcia entrava em casa. O ambiente era modesto, mas limpo e organizado. Ela tirou o casaco, pendurou-o em um gancho na parede e sentou-se à mesa da cozinha. Sobre a mesa, uma pasta surrada estava aberta, revelando papéis antigos, recortes de jornais e anotações feitas à mão. Cada pedaço daquele material contava uma parte de uma história que poucos conheciam. Ela pegou um dos recortes e o leu mais uma vez. A matéria era sobre uma fusão de empresas ocorrida anos atrás, com destaque para o nome de Álvaro Montenegro. O texto era elogioso, enaltecendo a visão estratégica de Álvaro e a capacidade de transformar pequenas aquisições em grandes negócios. Mas Lúcia sabia que a história real era bem diferente. Enquanto relia as palavras, seu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas ela atendeu mesmo assim. Lúcia, é o Ricardo. A voz do segurança era grave, mas não agressiva. Eu preciso falar com você. Agora não é um bom momento, respondeu ela sem alterar o tom. Eu sei que você está no meio de algo grande. Não vou te atrapalhar, mas quero saber se você está segura. Ricardo fez uma pausa, talvez esperando algum tipo de explicação. Você tá? Lúcia respirou fundo. Eu estou bem, Ricardo. Obrigada pela preocupação. Se precisar de mim, me avisa, ele disse antes de desligar. Ricardo sabia que ela não diria mais nada, mas a ligação não foi à toa. Ele queria que ela soubesse que ele estava atento. Enquanto isso, no pequeno apartamento onde Felipe morava, o jovem assistente andava de um lado para o outro, suando e olhando para o celular. Ele estava preocupado. A tensão na sala de reunião havia sido suficiente para deixá-lo inquieto, mas agora ele sentia que sua própria posição estava ameaçada. Álvaro tinha uma forma de olhar para as pessoas que parecia vasculhar até suas almas, e Felipe sabia que não tinha muitas defesas. Ele pegou o telefone e discou o número de Elisa. Ela atendeu rapidamente. Felipe, o que foi? Perguntou Elisa impaciente. Eu só queria saber se você acha que eu estou na mira dele, disse Felipe sem rodeios. Na mira? Por quê? Elisa parecia surpresa, mas seu tom denunciava um leve incômodo. Porque ele sabe que eu não sou perfeito, tá bom? E se ele descobrir alguma coisa errada, sabe como ele é. Ele vai me destruir. Felipe falava rápido, atropelando as palavras. Calma, Felipe, disse Elisa, tentando manter a compostura. Se você não fez nada errado, não tem nada com o que se preocupar. E mesmo que tenha feito, desde que isso não afete ele diretamente, Álvaro não vai perder tempo com você. Eu não tenho tanta certeza, murmurou Felipe. Mas a ligação foi encerrada antes que ele pudesse continuar. Naquela noite, enquanto cada um lutava com seus próprios medos e segredos, Lúcia arrumava a pasta e colocava-a de volta em um esconderijo na gaveta da cozinha. Ela sabia que não havia mais como voltar atrás. As peças já estavam em movimento, e agora tudo dependia de como cada um lidaria com as verdades que estavam prestes a vir à tona. Felipe não conseguiu dormir naquela noite. A desconfiança de que algo estava prestes a explodir no Montenegro Plaza o deixava inquieto. A pressão constante no trabalho, os olhares duros de Álvaro e as palavras que Elisa insistia em minimizar martelavam em sua mente. Mas o que mais o atormentava era o comportamento de Lúcia. Algo naquela mulher parecia fora do lugar.
Ele sabia que precisava descobrir mais. Na manhã seguinte, após terminar um relatório para Álvaro, Felipe viu Lúcia saindo discretamente do edifício durante o intervalo. Ele olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava prestando atenção, e decidiu segui-la. Não sabia o que esperava encontrar, mas o instinto lhe dizia que havia algo importante ali. Lúcia caminhava com passos firmes, sem desviar o olhar das ruas movimentadas. Sua expressão era tranquila, como se não estivesse ciente de que estava sendo seguida. Felipe a manteve à distância, evitando ser notado. O trajeto o levou a uma parte menos movimentada da cidade, onde prédios antigos e comércio local davam o tom. Lúcia parou em frente a um prédio simples com pintura desgastada e uma porta de ferro meio enferrujada. Felipe, escondido atrás de um carro estacionado, observava atentamente. Ela tocou a campainha. Aguardou alguns segundos e entrou assim que a porta foi aberta. Antes que a porta se fechasse completamente, Felipe conseguiu ver um homem mais velho, de aparência austera, recebendo-a com um aceno breve. Curioso e ansioso, Felipe sacou o celular e tirou uma foto da entrada do prédio. Aproximou-se com cuidado, mantendo-se fora do campo de visão de quem estivesse na janela ou porta. Ele não sabia exatamente o que estava procurando, mas sentia que qualquer pista poderia ser útil para proteger sua posição na empresa, ou para chantagear alguém se necessário. Enquanto esperava, Felipe começou a ouvir vozes vindo de dentro do prédio. Ele não conseguia distinguir claramente o que diziam, mas o tom do homem era firme, quase ameaçador. Lúcia, por outro lado, parecia manter a calma, falando com segurança. Felipe esticou o pescoço para tentar ouvir melhor. Isso precisa ser feito com cuidado, disse a voz masculina um pouco abafada pela porta. Se eles descobrirem antes da hora, será um problema. Eu sei o que estou fazendo, respondeu Lúcia, com um tom tão seguro que fez Felipe estremecer. Ele não fazia ideia de quem era o homem, mas algo em sua postura e nas palavras de Lúcia indicava que aquilo era muito maior do que imaginava. Decidiu tirar mais uma foto, desta vez focando na fachada do prédio, para garantir que teria algum registro caso precisasse usar no futuro. Lúcia saiu do prédio cerca de 20 minutos depois. Felipe quase não teve tempo de se esconder novamente, mas conseguiu ficar fora de vista enquanto ela voltava para a rua principal. Ele decidiu não segui-la de volta. Já tinha informações suficientes para levantar perguntas e, talvez, respostas. De volta ao Montenegro Plaza, Felipe passou o resto do dia em uma tensão silenciosa. Ele sabia que precisava compartilhar o que tinha descoberto, mas com quem? Álvaro não parecia o tipo de pessoa que reagiria bem a informações incompletas. Elisa, por outro lado, era pragmática, mas também tinha seus próprios interesses. Talvez fosse melhor guardar aquilo para si, pelo menos por enquanto. No fim do expediente, Felipe foi até a sala de Elisa, batendo levemente na porta antes de entrar. Ela estava ao telefone, mas fez um gesto para que ele esperasse. Assim que desligou, olhou para ele com uma expressão cansada. — O que foi agora, Felipe? Perguntou, massageando as têmporas. — Eu descobri algo, começou ele hesitante. Algo sobre a Lúcia. Elisa levantou as sobrancelhas interessada. — O que você descobriu? Felipe mostrou as fotos no celular, explicando o que tinha visto. Ela estava conversando com um homem mais velho, e pelo jeito que falavam, não sei, parecia importante. Eles mencionaram algo sobre não ser descobertos antes da hora. Elisa pegou o celular e ampliou as fotos, analisando com cuidado. Quem é esse homem? Você conseguiu descobrir? Não faço ideia, admitiu Felipe, mas ele parecia perigoso. Elisa soltou um suspiro profundo, devolvendo o celular. Felipe, isso é sério. Se ela está envolvida em algo que pode nos atingir, precisamos agir rápido. Mas não conte nada a Álvaro ainda. O que você vai fazer? Perguntou Felipe nervoso. Eu preciso pensar, respondeu ela pegando o telefone novamente. E você fique de boca fechada. Não diga nada a ninguém. Enquanto isso, Lúcia terminava mais um turno e seguia para casa, como fazia todos os dias. Mas dessa vez, algo em seu semblante indicava que ela sabia que não estava mais tão invisível quanto antes. Ela sentia que alguém estava observando seus passos, mesmo que não tivesse certeza de quem era.
Naquela noite, enquanto o silêncio tomava conta da cidade, Felipe sentiu o peso de suas ações. Ele estava em um território perigoso, onde uma escolha errada poderia custar mais do que apenas seu emprego. E o que mais o assustava era a sensação de que estava apenas arranhando a superfície de algo muito maior do que ele poderia controlar. A manhã, no Montenegro Plaza, começou como qualquer outra, com executivos entrando e saindo em ritmo acelerado e o som constante de telefones tocando ao fundo. Elisa chegou mais cedo do que o habitual, carregando uma pasta de documentos e uma expressão séria. Ela precisava revisar detalhes de contratos antigos antes da reunião com Álvaro. A pressão vinha crescendo desde os eventos dos últimos dias e ela sentia que algo estava prestes a sair do controle. Enquanto organizava os papéis em sua mesa, Elisa viu Lúcia passar pela porta, empurrando seu carrinho de limpeza. A faxineira não olhou diretamente para ela, mas ao passar deixou discretamente um bilhete dobrado sobre a borda da mesa. Elisa franziu os lábios, pegou o bilhete com cuidado e o abriu. As palavras, escritas em uma caligrafia simples, fizeram seu estômago revirar. Eu sei sobre o contrato de 2019. Por um momento, Elisa ficou paralisada. Seu coração disparou, mas seu rosto permaneceu impassível. Ela olhou ao redor, verificando se alguém tinha notado sua reação. Lúcia já estava do outro lado da sala, limpando as janelas como se nada tivesse acontecido. Elisa respirou fundo, dobrando o bilhete e guardando-o no bolso interno do blazer. Elisa sabia exatamente o que aquele bilhete significava. O contrato de 2019 era um dos mais arriscados que ela já tinha manipulado. Ele envolvia uma fusão de empresas que, na superfície, parecia legítima, mas que escondia um desvio significativo de fundos. Era dinheiro que ajudava a financiar algumas das operações mais obscuras de Álvaro e, indiretamente, enchia os próprios bolsos de Elisa. Enquanto fingia continuar com seu trabalho, Elisa tentava processar a situação. Como Lúcia poderia saber sobre aquele contrato? Quem mais sabia? E mais importante, o que ela queria em troca de manter silêncio? Mais tarde, Elisa encontrou Álvaro no andar executivo. Ele estava sentado em sua sala, analisando relatórios no computador, quando ela entrou sem bater. Álvaro, precisamos conversar, disse ela, fechando a porta atrás de si. Álvaro olhou para ela, arqueando as sobrancelhas. Isso não é novidade, Elisa. Você sempre quer conversar. Não estou brincando, respondeu ela, jogando a pasta de documentos na mesa dele. O contrato de 2019. Acho que alguém descobriu. Álvaro parou o que estava fazendo e olhou para ela, seu rosto endurecendo. Explique. Recebi isso hoje de manhã, disse Elisa, puxando o bilhete do bolso e entregando-o. É da Lúcia. Álvaro leu o bilhete lentamente, sua expressão ficando ainda mais sombria a cada palavra. Ele o colocou sobre a mesa e olhou para Elisa. Você está me dizendo que uma faxineira sabe sobre o contrato de 2019? Perguntou ele, sua voz carregada de descrença. É exatamente isso que estou dizendo, respondeu Elisa, cruzando os braços. E se ela sabe, podemos assumir que mais alguém sabe também. Isso é inaceitável, disse Álvaro, levantando-se de sua cadeira. Ele começou a andar de um lado para o outro, claramente irritado. Como isso aconteceu? Você foi descuidada? Eu nunca fui descuidada, respondeu Elisa, seu tom afiado. Mas parece que alguém dentro da empresa está jogando contra nós. Precisamos descobrir quem é. Não é só a Lúcia, disse Álvaro, parando abruptamente. Ela não é uma ameaça isolada. Alguém deve estar por trás disso. Elisa ficou em silêncio, mas sua mente estava trabalhando a todo vapor. Ela sabia que não podia confiar completamente em Álvaro. Embora fossem aliados em muitos sentidos, ele não hesitaria em sacrificá-la se achasse que era necessário para proteger a empresa, ou a si mesmo. Enquanto isso, Lúcia continuava com sua rotina de limpeza no andar inferior, mas estava longe de estar despreocupada. Ela sabia que o bilhete que entregou para Elisa causaria um impacto, mas esse era apenas o primeiro movimento. A informação sobre o contrato de 2019 era uma peça crucial no tabuleiro, mas não era a única. Lúcia tinha mais cartas na manga, e cada uma delas poderia abalar ainda mais as fundações do Montenegro Plaza. Felipe, que vinha observando tudo com crescente ansiedade, viu Elisa passar pelo corredor com um olhar mais tenso do que o normal.
Ele sabia que algo estava acontecendo, mas ainda não conseguia ligar todos os pontos. Quando viu Lúcia saindo do andar executivo, decidiu abordá-la. Lúcia, chamou ele, aproximando-se rapidamente. Podemos conversar? Ela parou, olhando para ele com calma. Claro, Felipe, o que foi? Eu só queria saber, começou ele, hesitante. Você está envolvida em algo maior do que todos nós aqui? Lúcia olhou para ele por um longo momento antes de responder. Felipe, às vezes a gente vê coisas que os outros não veem, e isso pode mudar tudo. Felipe ficou ainda mais nervoso com a resposta vaga. Isso não é uma resposta. Talvez você não esteja pronto para ouvir a resposta ainda, disse ela, antes de continuar andando. Felipe ficou parado no corredor, sentindo-se mais confuso do que nunca. Ele sabia que Lúcia estava escondendo algo grande, mas também sabia que quanto mais ele investigasse, mais perigoso seria para ele. Mais tarde naquele dia, Elisa foi até Ricardo, o segurança. Ela sabia que ele era observador e poderia ter informações valiosas. Ricardo, começou ela, aproximando-se do posto dele. Você viu algo estranho envolvendo a Lúcia ultimamente? Ricardo hesitou por um momento antes de responder. Por que você quer saber? Eu só preciso confirmar uma coisa, disse ela, tentando soar casual. Ricardo a estudou por um momento antes de responder. Ela é mais esperta do que a maioria aqui imagina. Isso é tudo que eu posso dizer. Elisa percebeu que não conseguiria mais informações dele, mas suas palavras só confirmaram suas suspeitas. Lúcia era uma ameaça que precisava ser contida. Naquela noite, Elisa voltou para casa e revisou o contrato de 2019 novamente, procurando lacunas ou possíveis vazamentos. Mas, enquanto lia, uma sensação desconfortável tomou conta dela. Ela sabia que não era mais uma questão de se a verdade viria à tona, mas quando. Ricardo passou a manhã toda analisando os monitores da sala de segurança. As gravações dos últimos dias mostravam Lúcia caminhando pelos corredores do Montenegro Plaza com a mesma descrição de sempre, mas havia algo nos detalhes que ele não conseguia ignorar. Ela parecia deliberada, como se soubesse exatamente onde estar e o que fazer em cada momento. Ele viu as imagens em que ela entregava o bilhete para Elisa, e a expressão da advogada, após ler a mensagem, confirmou suas suspeitas. Lúcia não era apenas uma faxineira. Quando o turno dela estava perto do fim, Ricardo a viu saindo da copa no 25º andar. Decidiu que era hora de confrontá-la. Ele desceu apressado até o saguão e a esperou próximo ao armário, onde os funcionários guardavam seus materiais de limpeza. Lúcia apareceu minutos depois, empurrando seu carrinho e aparentando cansaço. Ela não se surpreendeu ao vê-lo ali. Você está me seguindo, Ricardo? Perguntou ela, sem desviar o olhar enquanto organizava alguns panos. Você sabe que sim, ele respondeu, cruzando os braços. Lúcia, eu não sou bobo. Você está envolvida em algo grande, e eu quero saber o que é. Lúcia suspirou, fechando a porta do armário com calma. Ela se virou para ele, encostando-se na parede. E o que faz você pensar isso? O que faz? Ricardo repetiu, um pouco mais alto do que pretendia. Eu vejo você andando por aí como se estivesse em uma missão. Ouvi dizer que você entregou um bilhete para a Elisa. Ela está preocupada. Álvaro está mais nervoso do que nunca, e eu sei que você tem algo a ver com isso. Ela o olhou com serenidade, o que só serviu para deixá-lo ainda mais irritado. Não é o que parece, Ricardo. Então me explica o que é, insistiu ele, dando um passo à frente. Porque se você estiver em perigo, eu quero te ajudar. Mas se você estiver colocando outras pessoas em risco, eu preciso saber agora. Lúcia abaixou os olhos por um instante, como se estivesse pensando na melhor forma de responder. Quando levantou o rosto novamente, seu tom era calmo, mas firme. Nem sempre o que vemos é o que realmente importa. Espere até amanhã. Ricardo ficou em silêncio, tentando decifrar o que aquelas palavras significavam. Ele sabia que Lúcia era esperta, mas também sabia que ela estava jogando um jogo perigoso. Amanhã? Perguntou ele, a voz mais baixa agora. Amanhã, repetiu ela com um leve aceno de cabeça. Tudo vai começar a fazer sentido. Ele deu um passo para trás, ainda desconfiado. Lúcia, eu espero que você saiba o que está fazendo, porque se você não souber, isso pode acabar muito mal. Eu sei exatamente o que estou fazendo,
disse ela, antes de pegar seu carrinho e sair pelo corredor. Ricardo ficou parado ali por alguns minutos, pensando na conversa. Ele tinha duas opções: esperar, como Lúcia sugeriu, ou agir por conta própria. Optou pela primeira, mas não sem deixar de preparar-se para qualquer eventualidade. Mais tarde, naquela noite, Ricardo revisou novamente as gravações, procurando algo que pudesse preencher as lacunas da história. Ele encontrou imagens de Felipe entrando no saguão, olhando para os lados de forma suspeita antes de sair novamente. Decidiu que seria uma boa ideia acompanhar os passos do assistente também. No dia seguinte, o clima no Montenegro Plaza estava mais tenso do que nunca. Álvaro passou o dia todo trancado em sua sala, recebendo ligações e fazendo anotações em um caderno. Elisa estava inquieta, andando de um lado para o outro no andar executivo, como se estivesse esperando algo acontecer. Felipe evitava cruzar com qualquer um, preferindo ficar em sua mesa e trabalhar em silêncio. Ricardo encontrou Lúcia no corredor do 15º andar. Ela estava limpando uma das janelas quando ele se aproximou. "Então?", perguntou ele, cruzando os braços. "É hoje. Vai me dizer o que está acontecendo?" Lúcia parou o que estava fazendo e olhou para ele com a mesma serenidade do dia anterior. "Ainda não, Ricardo. Mas você vai ver." "Eu não gosto desse tipo de resposta, Lúcia", disse ele, balançando a cabeça. "Você está me deixando no escuro, e eu não sou do tipo que gosta de surpresas." "Confia em mim", respondeu ela, dando um leve sorriso antes de voltar ao trabalho. Ricardo suspirou, mas decidiu não pressioná-la mais. Ele sabia que Lúcia era teimosa e insistir só faria com que ela se fechasse ainda mais. Mais tarde, naquele dia, um e-mail anônimo foi enviado para todos os principais executivos do Montenegro Plaza. O assunto era simples: "Você sabe o que fez em 2019. Não havia texto no corpo da mensagem, apenas um anexo contendo cópias de documentos que claramente implicavam Álvaro e Elisa em práticas ilegais. O caos começou imediatamente. Telefones tocaram sem parar e os corredores ficaram cheios de pessoas tentando entender o que estava acontecendo. Álvaro saiu de sua sala com um olhar que misturava raiva e pânico. Ele sabia que alguém estava tentando derrubá-lo, mas ainda não conseguia descobrir quem. Ricardo, observando tudo de sua sala de segurança, percebeu que Lúcia estava no meio de algo muito maior do que ele imaginava. E pela primeira vez, começou a se perguntar se ela realmente estava no controle, ou se também era uma peça no jogo de outra pessoa. O depósito do Montenegro Plaza era um lugar onde quase ninguém gostava de entrar. Escuro, abafado e cheio de caixas acumuladas, ele parecia existir fora da rotina impecável do edifício. Clara, no entanto, não se incomodava. Ela era uma das poucas que viam naquele espaço uma chance de respirar longe da pressão constante da recepção. Sempre que podia, tirava alguns minutos ali, fingindo organizar papéis ou procurar algo esquecido. Naquele dia, a tensão no prédio estava quase palpável. Clara sentia que algo grande estava acontecendo, mas ninguém parecia disposto a compartilhar informações. Lúcia, como sempre, havia passado pelo saguão com seu semblante calmo, mas Clara sabia que a colega estava envolvida em algo maior. Era uma intuição que não conseguia ignorar. Quando entrou no depósito para buscar um documento arquivado, Clara tropeçou em uma pilha de caixas. Ela se abaixou para recolocar tudo no lugar e notou uma caixa diferente das outras, com o nome Lúcia escrito em uma etiqueta desbotada. A curiosidade foi instantânea. Clara hesitou por um momento, mas a curiosidade foi mais forte. Sem pensar duas vezes, ela abriu a caixa. Dentro havia uma mistura de objetos pessoais, um lenço de tecido gasto, algumas cadernetas com anotações antigas e uma foto. A foto chamou sua atenção imediatamente. Era uma imagem amarelada pelo tempo, mostrando um grupo de pessoas em frente a um escritório elegante. No centro, um homem jovem e bem vestido, que Clara reconheceu imediatamente: Álvaro Montenegro. Ao lado dele, uma jovem que, apesar dos traços mais suaves, era inconfundivelmente Lúcia. Clara sentiu seu coração disparar. Era como se tudo o que vinha desconfiando nas últimas semanas estivesse começando a fazer sentido. Ela virou a foto, procurando alguma pista adicional, e encontrou uma data rabiscada no verso: janeiro de 1998. Clara olhou novamente para a imagem,
tentando entender o que aquilo significava. O que Lúcia estava fazendo ao lado de Álvaro tantos anos atrás? Qual era a conexão entre eles? Sem pensar muito, Clara guardou a foto no bolso e colocou a caixa de volta no lugar. Ela sabia que estava entrando em território perigoso, mas não conseguia ignorar o que acabara de descobrir. Mais tarde, durante a pausa para o café, Clara encontrou Lúcia no refeitório. A faxineira estava sentada em uma das mesas do fundo, tomando seu café em silêncio. Clara se aproximou, hesitante. "Lúcia, posso me sentar aqui?" perguntou ela, segurando sua xícara com as duas mãos. "Claro, minha filha", respondeu Lúcia, com um sorriso tranquilo. "Tá tudo bem?" Clara hesitou por um momento antes de responder. "Tá, eu só estava pensando em como você é reservada. Nunca fala muito sobre a sua vida." Lúcia riu baixinho. "Não tem muito o que falar, Clara. Minha vida é simples." "Simples, mas interessante", respondeu Clara, observando a reação da colega. "Eu vi uma foto hoje no depósito. Você estava nela, com o Álvaro." Por um breve momento, algo mudou na expressão de Lúcia. Não foi medo nem surpresa, mas uma espécie de aceitação resignada. Ela colocou a xícara sobre a mesa e olhou diretamente para Clara. "Então você encontrou a foto", disse ela, mais como uma afirmação do que uma pergunta. "Sim", respondeu Clara, tentando não demonstrar o nervosismo. "Quem é você, Lúcia? Qual é a sua história com o Álvaro?" Lúcia suspirou, olhando pela janela do refeitório, como se estivesse decidindo o quanto poderia revelar. Quando voltou a encarar Clara, havia uma seriedade em seus olhos que a recepcionista nunca tinha visto antes. "Eu trabalhei com o Álvaro há muitos anos", começou ela, sua voz baixa. "Muito antes de ele ser o homem que você conhece hoje. Naquela época, ele era só mais um empresário ambicioso, tentando crescer rápido demais." Clara se inclinou ligeiramente para a frente, interessada. "E você, o que você fazia lá?" "Eu era assistente administrativa", respondeu Lúcia com um leve sorriso. "Ele confiava em mim. Eu cuidava dos contratos, organizava os papéis, fazia o que era necessário." "E o que aconteceu?" perguntou Clara, sentindo que havia mais na história. "O que sempre acontece quando a ambição fica maior do que o caráter", disse Lúcia, seu tom ficando mais amargo. "Álvaro fez escolhas que prejudicaram muita gente. Pessoas que confiaram nele, que investiram tudo o que tinham nos projetos dele. Eu vi tudo de perto. Tentei avisá-lo, mas ele não quis ouvir." Clara ficou em silêncio por um momento, processando o que acabara de ouvir. "E por que você voltou agora? Por que está aqui, trabalhando como faxineira?" Lúcia deu um sorriso fraco. "Às vezes a gente precisa se rebaixar para enxergar melhor as coisas de cima." Antes que Clara pudesse fazer outra pergunta, Lúcia se levantou, pegando a xícara. "Você é uma boa pessoa, Clara. Mas cuidado. Saber demais pode ser perigoso." Lúcia saiu do refeitório, deixando Clara sozinha com seus pensamentos. A recepcionista sabia que aquela conversa era só o começo. O passado de Lúcia e sua ligação com Álvaro eram muito mais complicados do que ela imaginava. E pela primeira vez, Clara sentiu que estava em um jogo muito maior do que ela jamais poderia prever. Elisa estava em sua sala, tamborilando os dedos na mesa, enquanto sua mente corria em círculos. A informação sobre o contrato de 2019 já tinha deixado o terreno instável, e a presença de Lúcia no centro de tudo parecia cada vez mais ameaçadora. Álvaro estava pressionando-a por respostas, mas ela sabia que não podia simplesmente apontar o dedo para a faxineira sem provas. Era hora de virar o jogo. Ela pegou o telefone e ligou para Felipe, que atendeu com uma voz hesitante. "Felipe, venha até a minha sala." "Agora." "Já estou indo", respondeu ele, sentindo o peso da convocação. Poucos minutos depois, Felipe entrou na sala, tentando parecer confiante, mas o nervosismo era evidente. Elisa gesticulou para que ele se sentasse e fechou a porta atrás dele. "Felipe", começou ela, cruzando os braços e olhando diretamente para ele. "Nós temos um problema e eu preciso da sua ajuda." Felipe tentou manter a calma, mas seu desconforto era óbvio. "Claro, Elisa. O que precisa?" "Lúcia", respondeu ela secamente. "Ela está metida em algo grande, algo que pode comprometer não só Álvaro, mas toda a estrutura do Montenegro Plaza. Eu tenho certeza de que ela está coletando informações para usar contra nós." "Lúcia", Felipe balançou a cabeça confuso. "Ela é só uma faxineira. O que ela poderia fazer?"
Felipe, para de ser ingênuo, cortou Elisa, o tom mais severo agora. Você mesmo viu o comportamento dela nos últimos dias. Ela não é quem parece ser. E precisamos agir antes que ela destrua tudo. E o que você quer que eu faça? Perguntou ele, sua voz baixa. Elisa se inclinou sobre a mesa, aproximando-se de Felipe. Eu preciso que você me ajude a criar uma situação que mostre que ela é perigosa. Algo que a coloque sob suspeita, não só aos olhos do Álvaro, mas de todos. Felipe olhou para Elisa, incrédulo. Você quer que eu arme contra ela? Não chame assim, respondeu Elisa, impaciente. Chame de precaução. Estamos protegendo nossos empregos, Felipe. Se não fizermos nada, quem você acha que Álvaro vai culpar quando tudo vier à tona? Eu e você seremos os primeiros a cair. Felipe hesitou, sentindo o peso da decisão. Ele sabia que aquilo era errado, mas também sabia que Elisa tinha razão sobre Álvaro. Qualquer sinal de fraqueza ou falha seria suficiente para ele cortar quem estivesse no caminho. Tudo bem, disse ele finalmente. O que eu preciso fazer? Elisa sorriu, mas havia algo frio e calculista em sua expressão. Eu já tenho um plano. Só preciso que você siga as instruções. Na manhã seguinte, Felipe chegou cedo ao Montenegro Plaza. Elisa o havia instruído a pegar uma cópia de documentos confidenciais do setor de contratos, arquivos que poderiam ser facilmente atribuídos a um vazamento interno. Ele colocou os papéis em uma pasta marcada e, discretamente, deixou a pasta no armário de materiais de limpeza de Lúcia. O movimento foi rápido e quase imperceptível. Felipe suava enquanto fazia isso, mas Elisa o havia garantido que era impossível alguém perceber. Agora é só esperar, disse Elisa mais tarde, ao encontrá-lo no corredor. Quando a hora certa chegar, nós faremos a acusação. Enquanto isso, Lúcia continuava seu trabalho como se nada estivesse fora do comum. Mas sua intuição, sempre afiada, captou um leve desconforto no ar. Havia olhares mais longos do que o normal, conversas que paravam quando ela se aproximava. Ela sabia que algo estava sendo tramado contra ela, mas ainda não tinha certeza do que era. Mais tarde, Ricardo encontrou Lúcia no saguão. Ele vinha observando os acontecimentos com atenção, e seu instinto dizia que algo grande estava prestes a acontecer. Lúcia, você está sentindo alguma coisa diferente hoje? Perguntou ele, em um tom casual, mas atento. Ela olhou para ele, avaliando suas palavras antes de responder. Sempre tem alguma coisa diferente, Ricardo. O que você está querendo dizer? Só acho que você deveria ficar de olho. Elisa está agindo mais estranha do que o normal. E Felipe anda nervoso demais, disse ele, abaixando o tom. Lúcia sorriu levemente, mas seu olhar era sério. Obrigada pelo aviso. Eu tô sempre de olho. Naquela tarde, Elisa colocou a segunda parte do plano em ação. Durante uma reunião com Álvaro e outros executivos, ela fingiu receber uma notificação urgente. Levantou-se abruptamente, simulando surpresa. Álvaro, disse ela com um tom grave, recebi uma denúncia sobre um vazamento de documentos confidenciais. Precisamos verificar isso imediatamente. Álvaro olhou para ela, visivelmente irritado. Que tipo de vazamento? Os arquivos do contrato de 2019, respondeu Elisa cuidadosamente escolhendo as palavras. Se isso vazar, estamos acabados. A reunião foi encerrada e Álvaro seguiu Elisa até o setor de segurança. Ricardo foi chamado e juntos começaram a revisar os registros e os armários de funcionários. Quando chegaram ao armário de Lúcia, Elisa fingiu relutância. Eu não quero acusar ninguém sem provas, disse ela, mas precisamos verificar tudo. Ricardo abriu o armário e encontrou a pasta marcada com os documentos. Ele olhou para Elisa, surpreso, e depois para Lúcia, que havia chegado ao local logo após ser chamada. Lúcia, disse Ricardo segurando a pasta. Você sabe algo sobre isso? Lúcia olhou para a pasta por um longo momento, antes de levantar os olhos para Ricardo. Eu sei que isso não é meu, respondeu ela com calma. É exatamente isso que alguém culpado diria, comentou Elisa cruzando os braços. E é exatamente o que alguém desesperado faria, rebateu Lúcia, olhando diretamente para Elisa. Plantar evidências. Álvaro, que até então estava em silêncio, observando a troca de palavras, finalmente interveio. Basta. Nós vamos investigar isso a fundo. Se for comprovado que Lúcia é culpada, ela será responsabilizada. Caso contrário, ele deixou a frase no ar,
mas o olhar que lançou para Elisa foi suficiente para deixar claro que ele não acreditava totalmente na história. Lúcia sabia que estava no centro de um jogo perigoso, mas, ao contrário do que Elisa esperava, ela não parecia intimidada. Pelo contrário, parecia mais determinada do que nunca. Ela sabia que a verdade viria à tona, e que quando isso acontecesse, o verdadeiro culpado teria muito a explicar. Lúcia sabia que Elisa estava arquitetando algo contra ela. Não era difícil perceber. Os olhares furtivos, as conversas abafadas nos corredores e o comportamento estranho de Felipe entregavam tudo. Ela reconhecia os sinais. Já tinha visto essa dinâmica antes em outra época de sua vida, quando pessoas poderosas usavam todos os recursos disponíveis para proteger seus próprios interesses. Mas, desta vez, ela não seria pega de surpresa. Na noite anterior, em sua pequena cozinha, Lúcia revisava os documentos que mantivera guardados por tanto tempo. Eles eram a chave de tudo: provas de transações financeiras irregulares, contratos fraudulentos e uma série de correspondências que ligavam Álvaro e Elisa a práticas ilegais que sustentavam os negócios do Montenegro Plaza. Ela sabia que tinha que agir antes que fosse tarde demais. Lúcia tinha um plano, e a primeira etapa era simples: divulgar as informações para fora do prédio. Ela sabia que se as provas chegassem às mãos certas, a narrativa mudaria completamente. Na manhã seguinte, enquanto Elisa se movimentava para executar seu plano, Lúcia já havia enviado os documentos para um contato na imprensa. Usando um telefone descartável, ela fez uma ligação curta e direta. "Tudo o que você precisa está nos e-mails", disse ela ao jornalista do outro lado da linha. "Confirme os dados e publique. Você tem minha palavra de que são legítimos." Do outro lado, o jornalista ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. "Se isso for verdade, Lúcia, vai ser um escândalo. Mas você tem certeza que quer fazer isso?" "Tenho", respondeu ela sem hesitar. "Só garanta que a história seja divulgada de forma limpa e precisa." Pouco antes do meio-dia, a notícia começou a circular. O portal de notícias mais influente da cidade publicou uma matéria detalhada com os documentos vazados. O título era contundente: "Empresário de prestígio e advogada de renome envolvidos em esquema de fraude milionária." Dentro do Montenegro Plaza, o efeito foi imediato. Telefones começaram a tocar sem parar, executivos saíam de suas salas para verificar o que estava acontecendo, e Álvaro recebeu dezenas de mensagens antes mesmo de ter tempo de abrir a matéria. Quando Elisa viu a notícia, seu coração disparou. Ela estava em sua sala lendo os parágrafos que expunham não apenas suas ações, mas também as de Álvaro. Os documentos incluíam e-mails comprometedores entre os dois, contratos assinados e até mesmo registros bancários que confirmavam os desvios de dinheiro. Álvaro, furioso, foi diretamente à sala de Elisa. Ele entrou sem bater, fechando a porta com força. "O que é isso, Elisa?" exigiu, jogando o celular sobre a mesa dela, com a página da notícia aberta. Eu não sei como isso vazou", disse Elisa, gaguejando. "Eu juro, Álvaro, eu tomei todas as precauções." "Precauções?" ele gritou. "Isso está nos jornais. Nossas carreiras, nossa reputação, tudo está em risco por causa da sua incompetência." Elisa tentou manter a calma, mas sabia que estava encurralada. "Eu acho que foi a Lúcia", disse ela apressadamente. "Ela deve ter tido acesso a esses documentos. Eu disse que ela era perigosa." Álvaro a encarou por um momento, tentando decidir se acreditava ou não. "Se foi ela, Elisa, isso é culpa sua por não ter resolvido isso antes." Enquanto isso, no andar inferior, Ricardo também viu a notícia. Ele sabia que Lúcia tinha algo grande, mas não esperava que ela fosse tão longe. Quando encontrou Lúcia no corredor, ele não perdeu tempo. "Foi você, não foi?" perguntou ele sem rodeios. Lúcia parou olhando para ele com calma. "Foi. Você tem ideia do que acabou de fazer?" Ricardo perguntou, a voz carregada de preocupação. "Eles não vão deixar isso barato." "Eu sei", respondeu Lúcia, com uma firmeza que surpreendeu Ricardo. "Mas era necessário." Ricardo respirou fundo, percebendo que não adiantava tentar convencê-la do contrário. "E agora?" "Agora, Ricardo, a verdade começa a aparecer", disse ela, antes de continuar caminhando. Mais tarde, naquele mesmo dia,
Felipe foi chamado para a sala de Elisa. Ele estava visivelmente nervoso, especialmente porque sabia que a situação havia fugido completamente do controle. Felipe, preciso que você faça algo para mim, disse Elisa, enquanto fechava a porta. Precisamos mudar o foco dessa história e você vai me ajudar. Eu não sei como posso ajudar, respondeu Felipe, tentando não demonstrar o pânico que sentia. Você vai dizer que viu a Lúcia mexendo nos documentos, disse Elisa, sua voz firme. Você viu ela com a pasta, você a viu entregando algo a alguém. Entendeu? Felipe hesitou. Mas e se descobrirem que não é verdade? Você acha que tem escolha? Retrucou Elisa, aproximando-se dele. Se não fizermos algo agora, todos nós cairemos. Inclusive você. Felipe engoliu em seco, mas acabou assentindo. Ele sabia que estava encurralado. Enquanto isso, Lúcia permanecia tranquila, mesmo com a tempestade se formando ao seu redor. Ela sabia que havia arriscado tudo, mas também sabia que não podia voltar atrás. As primeiras mensagens da imprensa começaram a chegar ao telefone descartável que usara. O jornalista confirmou que a história estava ganhando repercussão e que mais informações seriam publicadas nos próximos dias. No fim do expediente, Lúcia cruzou com Clara na recepção. A jovem recepcionista a chamou claramente preocupada. Lúcia, você viu o que estão dizendo? Perguntou Clara. Eles estão culpando você. Eu sabia que fariam isso, respondeu Lúcia com um leve sorriso. Mas não se preocupe. A verdade sempre aparece, Clara. Clara parecia não saber o que responder. Mas... Você está segura? Estou mais segura do que eles pensam, disse Lúcia, antes de continuar seu caminho. Naquele momento, ela sabia que o jogo estava longe de acabar. Elisa podia tentar manipular a situação, mas a próxima jogada já estava planejada. O impacto maior, aquele que realmente abalaria as estruturas do Montenegro Plaza, ainda estava por vir. Felipe estava sentado em sua mesa, o corpo rígido, enquanto a tela do computador à sua frente permanecia aberta, mas sem foco. A mensagem de Elisa ainda ecoava em sua cabeça. Ela queria que ele mentisse, que sustentasse a história de que Lúcia era a responsável pelo vazamento. Ele sabia que a situação estava fora de controle e que qualquer passo em falso poderia arruinar não só sua carreira, mas sua vida inteira. Suas mãos suavam enquanto ele tentava tomar uma decisão. Elisa não era alguém fácil de enfrentar. Ele havia testemunhado sua habilidade de manipular situações, sempre saindo por cima, não importava quem estivesse no caminho. Mas desta vez era diferente. Os documentos vazados continham provas irrefutáveis, e Felipe sabia que a verdade estava prestes a vir à tona, com ou sem sua ajuda. No entanto, ele também tinha suas próprias questões. As dívidas que acumulava há meses estavam prestes a explodir, e ele sabia que, se perdesse o emprego, não teria como se sustentar. Elisa havia usado essa vulnerabilidade contra ele, garantindo que ficaria do lado dele se ele apenas fizesse o que ela pedia. Mas Felipe não conseguia ignorar a culpa que sentia. A ideia de incriminar Lúcia, alguém que parecia ter agido em nome da justiça, corroía sua consciência. No final do dia, Elisa entrou em sua sala sem avisar. Ela parecia calma, mas Felipe conhecia aquele olhar frio que escondia um cálculo cuidadoso. Felipe, começou ela sentando-se na cadeira à sua frente. Você pensou no que conversamos? Sim, respondeu ele, sem olhar diretamente para ela. Ótimo, disse Elisa, inclinando-se ligeiramente para a frente. Porque agora não temos mais tempo. Álvaro quer uma resposta, e eu preciso que você confirme o que discutimos. Felipe respirou fundo, tentando reunir coragem. Elisa, eu não sei se isso é o certo. Elisa, eu não sei se isso é o certo, repetiu ela, imitando o tom dele com sarcasmo. Felipe, você acha que estamos aqui para brincar de certo ou errado? Isso é sobre sobrevivência. Se você não fizer isso, vai se afundar junto comigo. E eu posso garantir que você não quer estar do lado perdedor. Ele ficou em silêncio por alguns instantes. Eu preciso de mais tempo. Tempo? Ela se levantou irritada. Não temos tempo, Felipe. Você quer arriscar tudo por uma faxineira? E se a verdade aparecer, Elisa? Perguntou ele, sua voz subindo um pouco. E se descobrirem que a gente armou tudo? Você acha que eles vão se importar? Rebateu ela.
Eles querem um culpado, Felipe. Não importa quem seja. E você tem que decidir se vai estar comigo ou contra mim. Elisa saiu da sala sem esperar uma resposta, deixando Felipe ainda mais dividido. Ele sabia que tinha pouco tempo para agir, e a pressão de Elisa só tornava tudo mais difícil. Naquela noite, Felipe foi para casa e abriu sua gaveta mais profunda, onde guardava uma pasta com cópias de e-mails e documentos que ele mesmo havia acessado ao longo dos anos. Ele sabia que Elisa tinha segredos, mas nunca havia tido coragem de confrontá-la diretamente. Agora, ele via esses documentos sob uma nova luz. Eram provas do envolvimento dela em esquemas ilegais, mas também poderiam expor Álvaro. No dia seguinte, Felipe chegou ao Montenegro Plaza mais cedo do que o normal. Ele evitou Elisa e passou direto para a sala de Ricardo. "Preciso falar com você", disse Felipe, olhando para o segurança com uma mistura de urgência e medo. Ricardo o encarou, avaliando sua expressão. "Sobre o quê?" "Elisa", respondeu Felipe. "E o que ela está tentando fazer com a Lúcia?" Ricardo cruzou os braços, inclinando-se levemente contra a mesa. "Eu já imaginava que tinha algo estranho. Fala logo." Felipe entregou a pasta para Ricardo. "Isso aqui prova que Elisa está envolvida em vários esquemas, e ela está tentando colocar a culpa de tudo na Lúcia." Ricardo abriu a pasta e começou a folhear os documentos. Ele não era um especialista em contratos ou transações, mas podia ver que as informações ali eram incriminadoras. "É porque você está me dando isso agora?" perguntou Ricardo sem desviar o olhar dos papéis. "Porque não consigo mais fingir que isso é certo", disse Felipe, a voz quase falhando. "Elisa me pressionou para mentir. Disse que eu tinha que confirmar que a Lúcia vazou os documentos, mas não posso fazer isso. Não depois de tudo." Ricardo fechou a pasta e encarou Felipe por um momento. "Você sabe que se isso for verdade, Elisa não vai parar até derrubar você também, né?" "Eu sei", respondeu Felipe com um suspiro, "mas prefiro arriscar do que continuar mentindo." Ricardo pensou por alguns segundos antes de responder. "Tá bom, vou levar isso para quem pode fazer algo, mas você precisa se preparar, porque vai ser uma briga feia." Mais tarde, naquele mesmo dia, Ricardo entrou em contato com a equipe de auditoria interna do Montenegro Plaza. Ele entregou a pasta junto com um relato detalhado do que Felipe havia contado. A investigação começou imediatamente, e as primeiras descobertas só confirmaram o que Felipe havia dito. Elisa estava profundamente envolvida em práticas ilegais que iam muito além do contrato de 2019. Quando Elisa soube que estava sendo investigada, sua reação foi de puro desespero. Ela confrontou Felipe na sala dele, batendo a porta com força ao entrar. "Você me traiu?" gritou ela, avançando em sua direção. "Elisa, eu não podia mais", disse ele, tentando manter a calma. "Isso tinha que acabar. Você é um covarde." Ela o encarou, a raiva fervendo em sua voz. "Você acabou de destruir a sua vida, e eu vou garantir que você pague por isso." Felipe não respondeu. Ele sabia que havia feito a coisa certa, mas também sabia que Elisa não desistiria facilmente. Enquanto isso, Lúcia assistia de longe enquanto as peças do jogo se moviam. Ela sabia que Felipe tinha tomado a decisão certa, e isso lhe deu um breve momento de alívio. Mas ela também sabia que o confronto final ainda estava por vir, e que a verdade completa ainda precisava ser revelada. Álvaro Montenegro olhava pela janela de sua ampla sala no 25º andar, o rosto carregado de preocupação. A pressão sobre ele havia se intensificado desde que os documentos vazados começaram a circular na imprensa e internamente no Montenegro Plaza. Ele sabia que Elisa estava sob investigação, mas o impacto sobre sua própria posição começava a parecer inevitável. Sua reputação estava em jogo, e pela primeira vez em anos, ele sentia que o controle deslizava de suas mãos. O som da porta se abrindo o tirou de seus pensamentos. Ele virou-se rapidamente esperando ver Elisa, mas em vez disso, encontrou Lúcia parada à entrada, sem o carrinho de limpeza que sempre a acompanhava. Álvaro estreitou os olhos, tentando entender o que ela fazia ali. "O que você quer?" perguntou ele, a voz carregada de irritação e cansaço. Lúcia entrou na sala sem pedir permissão, fechando a porta atrás de si. Seu semblante era calmo,
mas havia algo em seus olhos que fez Álvaro sentir uma pontada de desconforto. Eu achei que estava na hora de termos uma conversa, Álvaro, disse ela, aproximando-se da mesa. Conversa? Ele riu com desdém. Você é só uma faxineira. O que poderia ter para me dizer que eu já não saiba? Mais do que você imagina, respondeu Lúcia sem alterar o tom. Por exemplo, que seu império foi construído sobre mentiras e que essas mentiras estão começando a desmoronar. Álvaro cruzou os braços tentando manter a postura autoritária. Você tem coragem, mas não vou cair nas suas jogadas. Se veio aqui para tentar me chantagear, vai sair de mãos vazias. Lúcia sorriu, mas não de forma ameaçadora. Era um sorriso que parecia misturar tristeza e determinação. Ela puxou uma cadeira e sentou-se diante dele, cruzando as mãos sobre o colo. Você se lembra de Fernando Marques? Perguntou ela, o nome saindo de seus lábios como uma faca afiada. O rosto de Álvaro congelou por um instante, mas ele rapidamente recuperou a compostura. O que tem ele? Ele era seu sócio. Um homem honesto, dedicado, que acreditava nos seus sonhos, disse Lúcia, a voz ganhando um peso emocional. E você o traiu. Pegou tudo o que ele tinha, manipulou contratos e o deixou afundar sozinho enquanto você crescia. Álvaro apertou os punhos, mas não respondeu de imediato. Sua mente voltou para anos atrás, quando ele ainda estava construindo o Montenegro Plaza. Fernando havia sido mais do que um sócio. Era um amigo. Mas na busca pelo sucesso, Álvaro tomou decisões que comprometeram a relação. Ele sabia que Fernando tinha sofrido as consequências, mas sempre se convenceu de que era apenas uma vítima do jogo corporativo. E isso foi há muito tempo, disse Álvaro finalmente tentando parecer indiferente. Negócios são assim. Alguns vencem, outros perdem. E você não sentiu nada ao vê-lo perder tudo? Lúcia perguntou, inclinando-se ligeiramente para a frente. Ele perdeu a empresa, a casa e, eventualmente, a própria vida. A última frase de Lúcia atingiu Álvaro como um soco. Ele olhou para ela, tentando entender o que aquilo significava. Você sabe o que aconteceu com ele depois que você o destruiu? Continuou Lúcia. Ele passou anos tentando recomeçar, mas as portas estavam fechadas para ele. Ninguém queria se associar ao nome de Fernando Marques depois que você o transformou em um fracasso público. E por que você está me dizendo isso agora? Álvaro perguntou, a irritação misturada com uma curiosidade que ele não conseguia esconder. Porque ele era meu pai, disse Lúcia, as palavras saindo com uma força que fez Álvaro recuar ligeiramente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Álvaro encarou Lúcia, a expressão dele mudando de descrença para algo mais próximo de desconforto. Ele nunca havia pensado no que acontecera com Fernando após o rompimento. Para ele, era apenas uma história antiga, enterrada sob anos de sucesso e crescimento. Seu pai? Murmurou ele, quase sem acreditar. Sim, respondeu Lúcia. E eu passei anos juntando os pedaços da vida dele para entender como alguém como você conseguiu subir às custas de tanta destruição. Álvaro tentou recuperar sua postura. Isso não muda nada. Você acha que pode aparecer aqui, contar uma história triste e destruir tudo o que construí? Boa sorte. Isso não vai acontecer. Lúcia permaneceu calma, mas seus olhos pareciam perfurar o coração de Álvaro. Eu não preciso destruir nada, Álvaro. Você já fez isso sozinho. Eu só acelerei o processo. Ele estreitou os olhos. Do que você está falando? Lúcia puxou do bolso um pendrive e o colocou sobre a mesa. Aqui está toda a verdade sobre você. Contratos manipulados, contas ocultas, desvios financeiros. Tudo o que você tentou esconder por anos. Álvaro olhou para o pendrive como se fosse uma arma apontada para ele. Você acha que pode me derrubar com isso? Eu ainda tenho aliados, dinheiro e influência. Você tinha, corrigiu Lúcia, mas a cada hora que passa, mais pessoas veem quem você realmente é. Sua influência está acabando, e Álvaro, dinheiro não compra caráter. Antes que ele pudesse responder, o telefone na mesa começou a tocar. Álvaro o pegou rapidamente, ouvindo com atenção. Sua expressão ficou mais sombria, enquanto a pessoa do outro lado da linha falava. Sim, disse ele, com a voz tensa. Estou ciente. Ele desligou olhando para Lúcia com um misto de raiva e medo. Você fez isso, não fez? Você vazou tudo. Eu apenas mostrei a verdade, respondeu ela, levantando-se.
Você escolheu viver uma mentira. Álvaro tentou argumentar, mas as palavras não vieram. Ele sabia que Lúcia estava certa. O império que ele construíra estava desmoronando, e não havia nada que ele pudesse fazer para impedir. Lúcia saiu da sala, deixando Álvaro sozinho com seus pensamentos e seu medo. O peso de suas ações finalmente começava a cair sobre ele, e pela primeira vez em anos, ele não sabia como sair dessa. A queda de Álvaro Montenegro se espalhou pelo Montenegro Plaza como um incêndio. Nas últimas semanas, as denúncias ganharam força, os contratos fraudulentos foram expostos, e a reputação do outrora intocável empresário estava em ruínas. Em sua sala de segurança, Ricardo observava tudo de longe, satisfeito ao ver que a justiça finalmente alcançara aqueles que haviam se considerado intocáveis por tanto tempo. Mas para ele, o verdadeiro triunfo estava na figura de Lúcia, que enfrentara um gigante com coragem e estratégia. Enquanto isso, Clara vivia um misto de ansiedade e expectativa. O prédio estava mais silencioso do que o normal, os corredores vazios, como se todos evitassem ser associados ao que restara do império de Álvaro. Com a saída de Elisa e a reestruturação dos altos cargos, as coisas começaram a mudar. A recepcionista, que sempre sonhara em ir além, agora via uma oportunidade diante de si. Naquela manhã, Clara foi chamada ao escritório de um dos novos executivos que assumira temporariamente as operações do Montenegro Plaza. O chamado a surpreendeu e ela se apressou a trocar sua postura casual de recepcionista por uma mais formal, ajeitando a camisa e prendendo o cabelo. "Clara", disse o homem ao abrir a porta. Ele era jovem, provavelmente colocado ali para reorganizar as coisas após o caos. "Entre, por favor." Ela entrou hesitante, sentando-se à cadeira diante da mesa dele. Ele segurava um tablet, passando os dedos pela tela como se revisasse algo importante. "Eu estive analisando o quadro de funcionários e percebi que você está aqui há um bom tempo", começou ele olhando para ela. "E pelo que ouvi sempre foi dedicada e fez muito mais do que seu trabalho exige." Clara sorriu nervosa, mas sentiu uma ponta de orgulho ao ouvir aquilo. "Obrigada, senhor. Quero saber", continuou ele, inclinando-se levemente para a frente, "se você tem interesse em sair da recepção e assumir um papel maior." Clara piscou surpresa. Ela não esperava por aquilo, pelo menos não tão cedo. Claro que tenho", respondeu ela, a voz traindo um pouco de emoção. "Ótimo", disse ele sorrindo. "Porque precisamos de ideias novas aqui. Quero que você apresente algo para a nossa equipe na próxima semana. Um projeto, uma proposta, algo que você ache que pode melhorar nossa operação. Não se preocupe, vamos oferecer todo o suporte que você precisar." Clara assentiu rapidamente, sentindo o coração bater mais rápido. Ela mal podia acreditar que estava recebendo a chance de apresentar um projeto. Naquele mesmo dia, Clara encontrou Ricardo no saguão. Ele parecia mais relaxado do que de costume, os ombros menos rígidos, como se um grande peso tivesse sido tirado de suas costas. "Ricardo!" chamou ela, correndo para alcançá-lo. Ele se virou, sorrindo ao vê-la. "Clara, tá com cara de quem tem boas notícias." "Eu acho que tenho, sim", disse ela ofegante. "Fui chamada para apresentar um projeto. Você acredita nisso?" Ricardo inclinou a cabeça, sorrindo. "Eu acredito sim. Você merece isso, Clara." "Nem sei por onde começar", confessou ela, cruzando os braços. "Nunca fiz algo assim antes." "Comece pensando no que você sempre quis mudar aqui", sugeriu Ricardo. "Você está aqui há tempo suficiente para saber o que funciona e o que não funciona." Clara assentiu, sentindo-se um pouco mais confiante. "Você está certo, eu vou fazer isso." Nos dias que se seguiram, Clara mergulhou no trabalho. Ela passou horas analisando relatórios, conversando com colegas e anotando ideias. Seu projeto começou a tomar forma. Uma proposta para melhorar a comunicação interna e a eficiência das equipes, algo que sempre sentira faltar no Montenegro Plaza. No dia da apresentação, Clara entrou na sala de reuniões segurando um tablet e uma pasta. O nervosismo era evidente, mas ela respirou fundo e lembrou-se das palavras de Ricardo. A sala estava cheia de executivos, incluindo o novo gerente que a havia incentivado. "Bom dia", começou ela, tentando manter a voz firme. "Hoje eu quero apresentar uma proposta para melhorar a comunicação interna do Montenegro Plaza. Minha ideia é implementar um sistema integrado
que permita que as equipes trabalhem de forma mais colaborativa. Conforme Clara falava, sua confiança crescia. Ela apresentou gráficos, explicou como o sistema funcionaria e respondeu às perguntas com clareza. Ao final, recebeu um pequeno aplauso, algo que nunca esperara. "Excelente trabalho, Clara", disse o gerente levantando-se. "Vamos avaliar sua proposta e ver como podemos implementá-la. Você tem um futuro brilhante aqui." Clara saiu da sala de reuniões sentindo-se leve, como se finalmente tivesse alcançado algo que sempre sonhara. Mais tarde, ao encontrar Ricardo, ela contou tudo com entusiasmo. "Eu acho que foi bem", disse ela sorrindo. "Eles gostaram do que eu apresentei." "Eu não tinha dúvidas", respondeu Ricardo, colocando a mão no ombro dela. "Você merece isso, Clara. Sempre mereceu." Enquanto Clara e Ricardo conversavam, Lúcia os observava de longe, um sorriso discreto no rosto. Ela sabia que o Montenegro Plaza estava mudando e que pessoas como Clara e Ricardo faziam parte de um futuro melhor para aquele lugar. Para Lúcia, a justiça não era apenas ver os culpados caírem, mas também ver pessoas boas ganhando as chances que mereciam. O Montenegro Plaza havia se transformado. Os corredores antes ocupados por executivos arrogantes agora tinham um ar mais leve, quase como se o prédio respirasse aliviado. As mudanças que vinham acontecendo, embora graduais, eram perceptíveis para quem prestasse atenção. Clara continuava avançando em sua nova posição. Ricardo assumira um papel de confiança na segurança e os ecos do império de Álvaro Montenegro permaneciam apenas como sombras no passado. Mas havia uma ausência que poucos notaram, embora tivesse um peso silencioso. Lúcia não aparecera mais. Sua figura discreta, sempre vista com o carrinho de limpeza, havia desaparecido como se nunca tivesse estado ali. Ricardo foi o primeiro a perceber sua ausência, sentindo um vazio inexplicável. Ele perguntou a outros funcionários, mas ninguém parecia saber para onde ela tinha ido ou o motivo de sua saída repentina. Dias se passaram, e então semanas. A rotina seguiu sem ela, mas Ricardo não conseguia ignorar a sensação de que Lúcia ainda tinha algo a dizer. Até que, em uma manhã cinzenta, ele encontrou um envelope sobre sua mesa na sala de segurança. Não havia remetente, mas a caligrafia no envelope era inconfundível. Era de Lúcia. Ricardo abriu o envelope cuidadosamente, tirando uma folha dobrada de papel. Antes de começar a ler, respirou fundo como se já soubesse que o conteúdo mudaria a forma como via tudo. "Ricardo, se você está lendo isso, significa que minha parte nesta história chegou ao fim. Quero que saiba que nunca tive a intenção de desaparecer sem avisar, mas minha jornada aqui precisava terminar assim. Desde o primeiro dia que coloquei os pés no Montenegro Plaza, eu sabia que enfrentaria mais do que pessoas poderosas. Enfrentaria memórias, dores e, principalmente, a sombra de um passado que assombrava minha família. Você sabe que meu pai, Fernando Marques, era um homem honesto. Ele acreditava no Álvaro, confiava que juntos poderiam construir algo grandioso. Mas Álvaro viu o mundo de uma forma diferente. Viu pessoas como ferramentas para alcançar o poder, e meu pai foi uma delas. Não vim para este prédio por vingança. Não foi isso que me motivou. Meu pai sempre dizia que, no final, a justiça é o que importa. Ele acreditava nisso até o último dia, mesmo quando tudo foi tirado dele. Quando descobri como Álvaro construiu sua fortuna, percebi que não podia ficar calada. Não apenas por meu pai, mas por todas as pessoas que foram prejudicadas ao longo do caminho. Você foi um dos poucos que viu além da faxineira. Sua sensibilidade, sua integridade me deram força nos dias em que quase desisti. Clara também. Ver pessoas como vocês que ainda acreditam em um futuro melhor foi o que me deu coragem para continuar. Deixo essa carta como um lembrete de que o verdadeiro poder não está no dinheiro, mas nas escolhas que fazemos e nas pessoas que decidimos proteger. Agora o Montenegro Plaza está em mãos melhores. Vocês farão algo bom com ele, tenho certeza. Quanto a mim, é hora de seguir em frente. Minha missão aqui acabou. Mas espero que, um dia, possamos nos encontrar novamente e que essa história seja apenas uma lembrança do que foi necessário para trazer a verdade à tona. Com carinho, Lúcia. Ricardo leu a carta 2 vezes, sentindo uma mistura de orgulho e saudade. Ele dobrou o papel com cuidado e guardou no bolso.
sabendo que aquele era um momento que nunca esqueceria. Ele foi até Clara, que estava no saguão, organizando alguns papéis. "Clara", chamou ele, interrompendo o que ela fazia. "Acho que você vai querer ver isso." Clara pegou a carta, leu em silêncio, e quando terminou seus olhos estavam marejados. "Ela foi embora", disse, mais para si mesma do que para Ricardo. "Mas ela fez algo incrível, não é?" "Fez", respondeu Ricardo com um leve sorriso, e deixou a gente com a responsabilidade de continuar o que ela começou. Nos dias que se seguiram, Ricardo e Clara conversaram mais sobre como Lúcia havia impactado suas vidas. A história dela, embora discreta, se tornou uma inspiração para ambos, guiando suas ações enquanto trabalhavam para tornar o Montenegro Plaza um lugar melhor. Lúcia, por sua vez, nunca mais foi vista. Mas sua presença continuava viva, não apenas nas mudanças que havia iniciado, mas também nas pessoas que tocou ao longo de sua jornada. Sua luta não foi por vingança, mas por justiça, e isso, no final, era o que fazia toda a diferença.